Bom, pessoal, então existem três tipos de RNA: RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Nessa parte da aula a gente vai falar sobre a estrutura desses três tipos de RNA e vamos falar como ele é sintetizado, que é o processo de transcrição, tá? Todos os RNAs são sintetizados pelo processo de transcrição, em que o DNA produz uma molécula de RNA. E a gente vai falar já ainda nessa parte da aula e no final sobre o processo de tradução, que é a produção de proteína, síntese de proteína, que basicamente é o objetivo final de todos os processos em que estão envolvidos os ácidos nucleicos. Então, tanto o DNA quanto o RNA tem como objetivo biológico a produção de proteínas. Tá? Então, todas as informações genéticas que existem no DNA e todo esse processo de passar essa informação para o RNA e para o citoplasma e tal, tudo isso vai culminar na produção de proteína, tá ok? Então é isso que a gente vai ver na próxima parte da nossa aula, que vai falar sobre a síntese de proteínas, a tradução. Então agora a gente vai falar sobre RNA, o processo de transcrição e como ele está envolvido aí na tradução, na síntese de proteínas. Então o RNA, ele é sintetizado pela molécula de DNA. Então todos os RNAs eles têm como característica ser uma única fita. Então lembram, o DNA ele é caracterizado como uma fita dupla. Ela é uma hélice que está dobrada assim, parecendo uma escadinha de corda dobrada, forma uma hélice, tá ok? E que está ligada com ligações de hidrogênio, essas duas fitas de DNA. No caso do RNA, eu tenho uma única fita, beleza? E aqui a gente tem um exemplo de como é esse processo de transcrição, esse processo de produção de RNA. Então eu tenho uma molécula de DNA, que ela está aqui com a sua fita dupla, com as ligações de hidrogênio, mantendo essa molécula como uma fita dupla. E aí a gente vai ter então a helicase que vai quebrar as ligações de hidrogênio e vai expor as bases nitrogenadas do DNA. Então, na produção do RNA, como ele é uma fita única, eu vou utilizar apenas uma dessas fitas como molde, tá ok? Então, aqui no exemplo, eu vou usar essa fita aqui de cima, a fita preta, como molde para formar uma fita de RNA. Então, eu vou ter lá uma enzima chamada agora RNA polimerase, em que ela vai carregar os nucleotídeos complementares a esses nucleotídeos que estão aqui representados no DNA e vai formar uma molécula de RNA. Só lembrando, mais um detalhe, eu falei que no nucleotídeo do RNA, a gente tem uma diferença nas bases nitrogenadas, que ao invés de ter timina, a gente vai ter uracila. Então agora essas combinações das bases nitrogenadas, elas vão ficar dessa maneira. Onde eu tiver a adenina, eu vou ter a uracila, e onde tiver a citosina, eu tenho a guanina. Beleza? Então é assim que vai ser feita a complementação das bases. Então vamos fazer um exemplo para a gente dar uma olhada aqui, ó. Então, a RNA polimerase vem aqui na minha molécula e vai adicionando, deixa eu fazer em outra cor para não ficar muito confuso, ele vai adicionando as moléculas, o nucleotídeo de RNA para compor a nova fita, tá ok? Então aqui, ó, onde tem a adenina, eu vou ter a uracila. Onde tem a citosina, eu vou ter guanina. Onde tem guanina eu tenho citosina, onde tem adenina eu tenho uracila e onde tem a timina eu tenho a adenina. Como eu posso saber se a molécula que eu estou vendo ali, se colocar no vestibular assim, uma molécula perdida ali, não tem nenhuma informação, só tem uma molécula ali. Como é que eu vou saber se ela é de DNA ou se ela é de RNA? É só você se atentar se ela tem timina ou não. Beleza? Se a molécula tiver timina, ela é uma molécula de DNA. Se ela tiver uracila, ela é uma molécula de RNA. Então, por exemplo, nessa fita aberta aqui que eu estou mostrando para vocês, essa parte em preto e em vermelho é do DNA, que a gente abriu a molécula aqui. Vocês podem perceber que ela tem timina e não tem uracila. A molécula de RNA que eu formei na complementação dessa molécula de DNA aqui, ela tem uracila na sua constituição. Então eu sei que isso daqui é uma molécula de RNA. É assim que você vai conseguir diferenciar se é uma molécula de RNA ou se é uma molécula de DNA. Parece besta, mas tem exercício da FUVEST que já cobrou esse tipo de informação. Dava uma molécula assim, dessa forma, meio perdida, e queria saber se era uma molécula de RNA ou de DNA. Uma questão da FUVEST. Então, é essa a observação que você deve fazer para conseguir distinguir qual é o ácido nucleico. Belezinha? Então, o RNA foi formado, ele vai sair aqui da minha célula, perdão, vai sair aqui do meio aqui do DNA e vai ficar exposto lá no citoplasma. Então, eu tenho aqui ó, o G, G, C,
UA. Tá? Então, quando eu tenho essa molécula aberta, assim, uma única fita, nós chamamos de RNA mensageiro. Beleza? Então, RNA mensageiro é quando eu acabo de sintetizar uma molécula de RNA e ele fica nessa constituição, uma única fita aberta, tá? Uma fita linear, e ela é simples, ela não é dupla como o DNA. Então, isso aqui é um RNA mensageiro. O RNA transportador e o RNA ribossômico, eles são sintetizados da mesma maneira. Então, lá no DNA vai ocorrer a complementação de uma das fitas e vai formar uma molécula de RNA. O que difere o RNA mensageiro, então, do transportador e do ribossômico? O RNA transportador, assim que ele for sintetizado, que vai ficar bem parecido com o RNA mensageiro, ele vai se dobrar. Então, ele vai sofrer várias dobras, tá? Isso é normal em macromoléculas, elas se dobram para adquirir uma constituição tridimensional. E no caso do RNA transportador, ele fica no formato de um trevo, né, de um trevo de 4 folhas, aí, por exemplo. Então ele vai ter 3 unidades e uma unidade superior, que tem uma informação muito importante. Então nessa unidade superior do RNA transportador, ele tem uma sequência de bases que vai se relacionar com um determinado tipo de aminoácido, tá? E é isso que vai determinar o famoso código genético, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, beleza? Então o RNA transportador ele também é uma molécula única, ele vai se dobrar, e o RNA ribossômico, da mesma forma, ele vai ser sintetizado pelo DNA, mas ele vai se juntar com proteínas ribossômicas e vai adquirir uma função estrutural que é característico do ribossomo. Então vocês lembram do ribossomo, quando a gente falou na nossa aula sobre organelas citoplasmáticas? A gente falou que o ribossomo é uma organela não membranosa, que está relacionada com a síntese de proteína. O ribossomo ele é formado por RNAs ribossômicos e proteínas ribossômicas, que se juntam e formam essa estrutura do ribossomo. Beleza, pessoal? Agora vamos entender como esses RNAs e o DNA está relacionado com a síntese de proteína. Então, como eu comentei com vocês, de uma forma geral, DNA e RNA, a função, o objetivo dessas moléculas é produzirem proteínas. Tá? No final de todos os processos, a gente vai ter a produção de uma proteína. E tudo isso se faz por um código genético. Então, existe um código que começa lá no DNA, isso é passado para o RNA, e aí todos os RNAs vão trabalhar em conjunto para produzir uma proteína de acordo com aquele código que estava previsto em uma determinada região do meu DNA. Tá? Como é que funciona esse código genético? Então, alguns pesquisadores identificaram que os nucleotídeos, 3 nucleotídeos em conjunto, formam um códon. O que seria um códon? Seria um código de leitura. Tá? Então, o código genético, eu tenho todas as bases de DNA juntas. O códon seria o quê? Quando eu tenho 3 nucleotídeos, ou seja, uma trinca de nucleotídeos, ele forma um código específico. Aquilo vai produzir alguma coisa específica. Tá, ok? Então, é como se eu tivesse lá várias pecinhas no montante, lá no caso do DNA, eu tenho várias, milhares e milhares de pecinhas, e aí cada 3 pecinhas juntas, elas dão uma informação de alguma coisa, elas passam um código, tá ok? Então aqui nesse caso, a cada 3 nucleotídeos eu passo um código, eu passo alguma informação, e isso é chamado de códon. Cada códon, então, qual é a informação que ele dá? Cada códon dá a informação de que aminoácido que está relacionado àquele códon. Então, cada códon vai dar um sinal, vai dar uma informação de um determinado aminoácido. Lembrando que, ao todo, nós temos 20 aminoácidos, tá ok? Então, todas as proteínas, as milhares de proteínas que existem, elas são formadas por um conjunto de aminoácidos, que basicamente são 20 aminoácidos, que eles se combinam em sequências diferentes e de formas diferentes para formar as diversas proteínas existentes na natureza. Bom, então a gente tem 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina no DNA, ou adenina, uracila, citosina e guanina no RNA. Então são 4 bases e nós temos que os códigos, eles são de 3 em 3. Então cada 3 bases nitrogenadas eu vou ter um código. Logo, quantos códigos são possíveis dentro de um ser vivo, né? Quantos códigos são possíveis no código genético? São possíveis 64 códigos. Por quê? São 4 bases e eu tenho 3 códigos. Então, uma combinação de 4 elevado à terceira. Tá? Então, são 4 elevado à terceira, que dá 64 códons. Mas se eu tenho só 20 aminoácidos,
por que eu tenho tantos códons a mais? Não podia ter só 20 códons que seriam aí relativos a 20 aminoácidos? Na verdade, a gente vai ter alguns códons que se repetem e alguns códons que eles são específicos. Vou explicar para vocês. Então aqui, você vai encontrar muito na internet, nos materiais, esse tipo de disposição de tabela para exemplificar o código genético. Então, nessa tabela a gente tem os códigos, aliás, a gente tem as bases do RNA, que são dispostas aqui, e aí a gente vai ter os 64 códigos, os 64 códons do código genético na formação dessa tabela. Então, por exemplo, aqui eu tenho U, uracila, 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 eu formei UUU. Uracila, uracila, citosina, eu formei UUC. Uracila, uracila, adenina, eu formei UUA. E uracila, uracila, guanina, eu formei UUG. O códon UUU e UUC, ele é responsável pelo aminoácido fenilalanina, tá ok? E os códons UUA e UUG, eles são responsáveis pelo aminoácido leucina. O que eu quero dizer com isso? Percebam que eu tenho mais de um código que está relacionado com um único aminoácido. Tá? Essa é uma característica que a gente fala que o código genético ele é redundante. Ele é redundante. Por quê? Porque eu tenho mais de um códon relacionado a um aminoácido. Então aqui, por exemplo, eu tenho 2 códons que estão relacionados com o aminoácido fenilalanina. Eu tenho 2 códons que estão relacionados com o aminoácido leucina. Tá? Então, por isso que o código genético ele é redundante. E além disso, a gente vai ter alguns códons que são específicos. Por exemplo, UAA, UAG e UGA são chamados de stop códon. O que isso significa? Durante a síntese de proteína, que a gente vai ver na próxima parte da aula, quando chega numa sequência chamada UAA, UAG ou UGA, a síntese para naquele ponto. Então é um códon que ele indica qual é o fim da síntese da proteína. Beleza? E como eu tenho um códon de final, eu também tenho um códon de início. O códon AUG, que é responsável pelo aminoácido metionina, é o códon que indica o início da tradução. Tá? Vocês vão entender um pouquinho melhor isso quando a gente falar sobre a tradução, que é a próxima parte dessa aula. Mas basicamente vocês precisam entender que existe um código genético e esse código ele se dá a partir das trincas de nucleotídeos, que a gente chama de códon. Existem 64 códons que codificam 20 aminoácidos. E eles estão em maior quantidade porque esse código ele é redundante. Tá? Então eu tenho mais de um códon que está relacionado a um único aminoácido. Beleza, pessoal? Eu sei que está um pouquinho confuso, mas a hora que a gente fizer os exemplos de tradução, de síntese de proteínas, vai ficar um pouquinho mais claro. Tá? E se tiver com muita dificuldade, volta um pouquinho o vídeo e tenta entender mais ou menos o que a gente falou por aqui. Beleza? Vamos para a próxima parte da aula, então.